gente tem que olhar num pré-market vai depender muito da modalidade de trading que você está adotando, né? Se é day trade, se é scalping, swing. Até porque a mentalidade de um swinger, de um swing trader, ele é diferente de um scalper, né? Só para vocês terem uma ideia, no swing trade, quando cai, geralmente os mergulhos numa tendência de alta, a gente é comprador dela, né? E já o day trader, geralmente, quando o mercado está caindo, você vende. E o scalping, quando está caindo, já foi a entrada da venda, né? Você perceba que as três modalidades são timings totalmente diferentes. Então, é muito importante que você se conheça como trader para saber como que vai encaixar o seu operacional independente da sua estratégia. Mas isso que eu acabo de falar é extremamente importante, tá? A mentalidade de um trader de longo prazo, de um day trader e de um scalper, as três mentalidades é diferente. Se você pegar apenas um gráfico e só mudar o time frame e achar que porque você mudou o time frame, você opera scalping, você mudou o time frame, você opera swing trade, cuidado que isso pode te causar prejuízos, tá? O como você procura as operações, aonde você procura e o que você olha, são aspectos técnicos completamente diferentes, né? Quando você inverte uma carteira, você fica praticamente posicionado ainda em ações, né? E aí você fica redeado e aumenta o beta para ele ficar negativo no seu head. Então isso vai fazer com que você aponte a carteira para baixo. Não necessariamente você venda ativos também, isso vai ajudar, né? Mas às vezes no momento de emergência, etc., ou que você precisa de rapidez e agilidade na sua operação, você provavelmente vai extravar em algum derivativo ou vai virar ela para baixo em algum derivativo. Depois você vai correndo atrás ali do prejuízo momentâneo, aquele que chacoalhou ali, em operações de venda. E para você chacoalhar, para você inverter essa carteira, não adianta você ficar nas quedas vendendo e travando, né? Geralmente você deve aguardar as quedas, aguardar o recuo e aí sim, né? Vai te dar um gatilho de entrada. Se você fizer as coisas muito no susto, isso pode te causar aí prejuízos, tá? A primeira coisa que você deve observar para um pré-market do swing trader, por incrível que pareça, seriam setores que no dia anterior teve em alta e em queda, para ver se o seu asset allocation está de acordo, né? O que, quando eu falo classificação de ativos, os seus setores está de acordo. É a primeira coisa que você deve fazer, além da alocação geral em renda variável que você utilizou. E aí a primeira coisa que você vai analisar, aqui nos Estados Unidos, a gente tem um pré-market muito cedo, muito prematuro, né? Ele começa às 4 da manhã. Então você já consegue saber mais ou menos se você está acompanhando o mercado, se o teu beta está ok ou não. Eu gosto de, não tem a necessidade, talvez se você é position ou quer deixar lá como uma aposentadoria, etc. Enfim, não importa. Eu gosto de acompanhar de perto, se eu estou junto com o mercado, se eu estou na frente dele ou se eu estou para trás dele, para ver se eu consigo fazer alguma coisa, né? O tempo todo tentando melhorar através de um ajuste fino. A pessoa acha que porque o mercado ele abriu em tendência de alta, que ele vai prevalecer em tendência de alta o dia inteiro por causa de um pré-market. E isso é totalmente equivocado você ter esse pensamento. É errado. O movimento de pré-market para as operações de curto prazo, ele é válido para abertura e no máximo até meia hora ou uma hora, ou até onde tem uma notícia de alto impacto. Por quê? Grandes notícias e notícias de impacto como taxa de juros, desemprego, varejo, vendas, pedidos de auxílio-desemprego, enfim, payroll, né? Enfim, tudo isso que tem grande impacto, elas podem mover o mercado porque grandes posições podem ser abertas e grandes posições podem ser encerradas naquele momento e o seu pré-market naquele momento, ele simplesmente ou se anulou, ou reverteu ou perdeu todo sentido. A falta de liquidez faz com que o preço gere grandes deslocamentos, por isso que a gente teve no crash e no circuit break grandes deslocamentos, porque não tinha liquidez em contraparte. Então, não é que todo mundo vendia e só estava todo mundo vendendo, por isso que deslocava 5, 7%, entrava o mercado em halt. Não era isso. É porque não tinha contraparte, então o mercado numa simples boletava já chegava lá, porque não tinha ninguém comprando, então ele chegava muito rápido, e aí o mercado era acionado no circuit break. Por isso que eles estavam tentando ampliar os limites, porque na abertura ou no próprio leilão ele já abria em níveis assim, pontos que não tinha liquidez, tá bom? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a ausência de liquidez gera deslocamentos assim muito elevados, tá? Muito forte. É muito simples, né? Se o preço está negociando acima da média, eu tenho que o preço ele segue subindo e ele é comprador e abaixo da média ele é vendedor. Eu vou procurar a divergência entre as médias. Se a gente tem médias
aqui no M15 as médias são divergentes, eu tenho a região de armadilha, que é aquela região polarizada, ou muito defendida, ou totalmente abandonada, tá? Porque o trader novato, ele sempre vai estar procurando tendência. A tendência sua amiga, vai a favor da tendência. Quando a gente opera scalper, opera gráfico atemporal, a gente deve olhar a tendência, mas a gente deve perceber que se não tem tendência, não tem que ficar caçando tendência. Tá? A maioria do tempo o mercado não está em tendência. Olha só o que eu estou falando, a maioria do tempo o mercado não está em tendência. Quando o preço segue num canal largo, é muito interessante às vezes a gente operar o gradiente linear, porque como você não sabe os pontos de parada, você não sabe até onde o mercado vai, assim que ele falha a continuidade e vira o box, você pega a volta dele. Então, é um dos tipos operacionais mais interessantes se operar em canal, é operar a exaustão. Nunca tentem adivinhar para onde o mercado vai, e é para isso que serve o pré-market, tá? Para não adivinhar para onde o mercado vai. A gente usa lá as ferramentas, vocês podem observar todos os pré-markets que eu faço, né? Se o preço fizer tal evento, a gente vai operar com viés comprador. Então, por exemplo, aqui na abertura de hoje, a gente tinha um ajuste lá na lua. Aí a gente tem ajuste negativo e VWAP negativo. Mercado vendedor, né? E aí aqui nesse range eu ainda falei, olha pessoal, aqui vai ser complicado, porque a gente tem a VWAP no meio do caminho, a gente tem as regiões de trade location no meio do caminho, então aqui a gente tem que operar consolidado como suporte e resistência. Quando perder um determinado nível, a gente opera vendido. Olha lá, foi o que aconteceu. Ou seja, eu não precisei adivinhar. Eu já sabia que se o preço fizesse determinado evento, eu ia operar na ponta comprada. Em tal evento, eu ia operar na ponta consolidada. E tal evento, eu opero na ponta vendida. Alguns que estão assistindo aqui vão falar assim, porra, cara, mas é óbvio isso que você está falando. É óbvio. É óbvio. É óbvio para você que está vendo agora com o gráfico traçado. Na hora que você está no fervo, se fosse óbvio, você não tinha levado fumo. Tá? Então não é tão óbvio assim. Senão você não teria perdido. Você teria ter feito o que foi falado para fazer. Né? Por que às vezes você fica tenso ou fica desesperado se no pré-market, todo pré-market é óbvio? Através do pré-market, você tem como identificar o sentimento de mercado de abertura e não a direção do mercado o dia inteiro. Guardem isso. Segundo, você tem as correlações para saber esse sentimento, se ele está confirmado, se a probabilidade dele é alta ou baixa. E é interessante você saber os limites do seu pré-market para você parar com essa mania de ficar enviesado o dia inteiro. Isso te leva à ruína. Tá? Não pode, um day trader, um scalper, não pode ficar operando enviesado o dia inteiro. O viés dele tem que mudar igual muda um candle. Não é porque um pré-market sai em tendência de alta que vocês vão operar em tendência de alta o dia inteiro. Estabeleçam os limites operacionais. E o bom trader, ele não tem que falar que o mercado vai cair, que o mercado vai subir, até onde o mercado vai parar. Isso não existe, isso é amadorismo. Tá? O bom trader, ele trabalha com cenários. Se acontecer tal evento, o mercado vai subir, pode chegar em tal lugar. Se acontecer outro evento, o mercado pode cair e chegar até em tal lugar. Pode ultrapassar? Pode, mas é importante que você estabeleça o seu alvo. Se bater o seu alvo, missão cumprida. Se foi a mais, você não tem bola de cristal para saber quem estopou, quem sentou o dedo ali atrás da cadeira. Se você tivesse, pô, você seria bilionário, né? Tá bom? Então, a gente não tem como saber para onde o mercado vai. Então, o pré-market ele serve para me colocar cenários específicos de alta, de baixa, consolidação, para saber o que eu estou esperando na abertura. Se a abertura é muito raro, na abertura não atender às expectativas. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Geralmente num dia de política monetária, pode acontecer de não atender expectativa por falta de liquidez, o mercado para e ele não continua. Uma break news, um evento, uma notícia inesperada, um Twitter do Trump que ninguém estava aguardando, ele também pode dar essa atrapalhada, tá bom? Mas é raro acontecer isso. Falar que 90% das vezes de cabeça, a expectativa de abertura é a mesma que a gente traça. E como a gente já traça, olha, eu espero que o mercado faça isso, isso, isso como movimento. Se o mercado não fizer, excelente, eu não vou clicar. Entendeu? Eu não vou ganhar nada, mas também não vou perder. Então, para isso que também serve o pré-market. Pô, eu estou esperando que o mercado... uma abertura em pivô, uma abertura em tendência. E o mercado não faz aquilo, o que eu faço? Nada, eu fico olhando. Pô, eu esperava que o mercado fosse ter coisa e ele não fez. Então, se ele não fez, agora eu vou analisar, fazer todo o meu estudo de novo para ver o que precisa. Agora, é importante também, outra dúvida que eu recebi de aluno, que essas informações do pré-market, depois de 1 hora de pregão, você amassa e joga fora essas correlações, não serve para mais nada. Você vai ficar de olho no seu ativo, pro seu padrão, aquilo que está acontecendo. Tá? Não adianta você ao meio-dia, 1 hora da tarde, querer pegar e fazer o pré-market aqui, né, e falar, pô, deixa eu ver o sentimento, já foi. Aquilo é para abertura.